tecnologias cada vez mais realistas, avançadas e acessíveis, como distinguir o que é realidade do que é ficção? O que é informação de desinformação? O combate contra o fake é um movimento que deve ser coletivo e precisamos falar sobre isso. Então vou passar a palavra para a Vanessa, que vai mediar esse painel. Espero que vocês aproveitem. Oi? Boa! Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Vanessa Vilela. Estou aqui hoje para mediar esse papo. Sou coordenadora responsável por um dos produtos e soluções da ClearSale de cibersegurança, o Threatex. E a gente vai bater um papo aqui sobre fake, sobre tecnologia, sobre deepfake, mas vou passar para os meus convidados, para eles mesmos se introduzirem aqui, falarem um pouquinho quem são, de onde vieram, e aí a gente começa a bater esse papo. Leandro, quer começar? Pode ser. Uma boa tarde, prazer estar aqui. Agradecer muito a ClearSale pelo convite. A gente está muito feliz de poder participar aqui. Eu represento a agência Lupa. O meu nome é Leandro Becker, eu sou editor-chefe de jornalismo da Lupa. E a Lupa, para quem não conhece, é uma plataforma que tem como objetivo combater a desinformação. O nosso foco também é fazer isso por meio do jornalismo e também da educação midiática, que são ações de educação para promover a independência das pessoas também para poderem estar conscientes a respeito desse assunto. A Lupa tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, a gente tem mais de 500 mil visitas por mês no nosso site. Então, a gente gosta muito, como a gente estava com a Vanessa, de poder estar participando de conversas e debates, e ouvir e trocar, para juntos a gente conseguir encontrar caminhos e também qualificar o nosso trabalho, que acaba sendo muito diretamente com as pessoas. Então, é uma honra estar aqui e obrigado mais uma vez. Bem, olá, boa tarde. Eu sou Patrícia Peck, pode me chamar só de Peck, né? Eu já atuo na área de direito digital tem mais de 20 anos. Tenho uma linha de pesquisa voltada justamente para a questão de cibersegurança e combate à fraude. Tive a chance de estar com a agência Lupa, acho que há alguns anos, num evento da FGV sobre esse tema, que a gente debateu bastante. Eu, além de ser CEO, fundadora do PEC Advogados, que é um escritório dedicado a direito para inovação digital, que apoia a ClearSale, que somos parceiros há muitos anos. Também sou fundadora de um instituto, que é o Instituto START, de Ética e Segurança Digital, para ensinar crianças e adolescentes sobre essa pauta. Então, acho que é um tema muito relevante. Nós temos tentado lá no Instituto promover um trabalho de educação. A gente tem um programa chamado Influética, para formar influenciadores em ética. Nós também levamos uma grade que trabalha a temática de cibersegurança desde o primeiro ano do ensino fundamental. Qualquer idade que você deveria aprender a fazer uma senha segura, por exemplo. E é um trabalho assim, contínuo de orientação ao jovem, à família, que a gente transforma a sociedade muito rápido com tecnologia, mas a mudança da cultura, ela vem a reboque, ela é mais lenta. E, logicamente, é quase que uma discussão filosófica. A gente pode pensar, voltar assim, muito antes de egípcios, né, entre outros, sobre a questão da importância da integridade, de saber que não é honesto mentir, não é ético. E eu estava hoje de manhã numa instituição de ensino, fazendo um trabalho assim com jovens, e falando uma coisa básica, né? Se você não consegue saber sua identidade, clareza de identidade, e todas as nossas relações são baseadas em confiança, o medo custa caro para a sociedade. E essas trocas baseadas em medo levam a decisões muito erradas. E a gente está indo agora para uma sociedade dos algoritmos. E o quanto que talvez a gente vai precisar conseguir ver o quanto que os próprios algoritmos vão saber mais ou menos sobre nós, como é que eu ensino malícia para um algoritmo, assim por diante. Então, acho que é um tema riquíssimo. Espero poder contribuir no debate. E só para dizer, essas turmas que são de 9º ano, 1º, 2º e 3º do médio, ficam super fascinados em pensar essa questão que é do presente e do futuro deles. Ah, que legal, gente. Ó, vocês viram que eu estou com convidados aqui que vão trazer muito conteúdo pra gente. Pra gente começar esse papo, eu acho que vale a gente trazer conceito, né? Até pra gente fugir desse lugar da desinformação. Então, fake news, eu acho que a maior parte da galera já sabe do que se trata. Mas o que é deepfake? E aí, vocês podem me ajudar com esse conceito? O que é hoje fake news e o que é deepfake, Leandro?
Bom, vamos tentar dar uma contextualizada nisso, assim. A fake news é um termo que se popularizou muito, né, Vanessa? Porque é algo que tomou a sociedade de um todo, assim. As pessoas costumam, inclusive, entender que fake news, tudo isso é fake news. Não existe, né? Quando a gente fala desinformação, as pessoas perguntam, mas que loucura é essa, né? Eu nunca ouvi falar dessa palavra, né? Mas a fake news, como o próprio nome diz, ela é muito focada em notícia, então fake news, né? O news é de notícia nesse termo. Então, a fake news a clássica fake news é aquela notícia que ela não é verdade, né? É uma mentira. É meio óbvio, mas muitas vezes assim o conceito ele é mais focado em notícias. E a desinformação como um todo, ela envolve outras questões. Muitas vezes as pessoas elas não estão conscientes de algo, elas não sabem sobre aquele assunto, e é o que a gente diz, elas estão desinformadas, né? E não é que elas intencionalmente estejam propagando algo ruim ou elas estejam fazendo algo mal intencionado, elas estão desinformadas. E isso tem um efeito muito grande, porque às vezes as pessoas elas agem por elas terem sido provocadas por alguém com má intenção, ou porque simplesmente elas não sabem o que ocorreu, elas estão desinformadas. Então o conceito de desinformação ele é mais amplo. E a deepfake é algo que eu considero que é muito mais preocupante, porque como o próprio nome diz, é a questão de ela ser mais profunda. Ela não parece que é mentira. E todos os sistemas de checagem que a gente pode ter como ser humano, no sentido de desconfiar, de achar que não é tão verdadeiro que parece assim, nossa, isso aqui tá bom demais para ser verdade. Será que isso aqui realmente é uma mentira mesmo, né? E aí, para citar um exemplo, talvez alguns de vocês tenham visto ou recebido isso nas eleições do ano passado, a gente na Lupa fez essa checagem, quando houve a divulgação das campanhas, das pesquisas eleitorais no ano passado, viralizou um vídeo mostrando uma reportagem do Jornal Nacional informando que o Bolsonaro liderava as pesquisas no segundo turno em relação ao Lula. E aí tinha o vídeo do Bonner falando o resultado da pesquisa, falando com o nome do Bolsonaro. O Bolsonaro está em primeiro lugar, com 50 e poucos %, o Lula está em segundo. E quem olha aquele vídeo pela primeira vez, está perfeito, é o que aconteceu. Quem não assistiu o Jornal Nacional acha que aquilo era verdade. E não era, o Lula estava na frente, o Bolsonaro estava em segundo, mas houve uma edição, inclusive, não só no áudio, mas também na própria boca do Bonner. Parecia que ele estava realmente falando Bolsonaro, mas não era verdade. Quem assistiu e quem ia no site do Jornal Nacional podia ver que era exatamente o contrário. Então é uma fake muito mais profunda, as pessoas tendem a compartilhar muito mais e elas tendem a acreditar que, nossa, tá aqui o vídeo, tá aqui o Bonner, tá aqui o Jornal Nacional, não tem como ser mentira, mas é mentira. Então eu acho que é uma questão muito mais profunda, mais sutil também de identificar e acho que exige um cuidado muito maior no sentido de a gente criar mecanismos de proteção, de alerta, para que situações como essa a gente possa realmente, por mais que pareça tudo real, de repente eu vou entrar no site do G1, do Jornal Nacional, para dar uma olhada se é isso mesmo, né? Ter aquele espírito de, na dúvida, eu vou conferir, eu não vou sair acreditando em tudo que aparece. Nossa, muito verdade. Eu acho que por muito tempo a gente partiu da premissa do tem que ver para crer, né? E aí tem aquele meme que roda na internet, já que a gente está falando de redes sociais, tem que ver para crer. Eu vendo, não acredito. Então agora a gente tem que sempre partir dessa perspectiva, porque muitos dos vídeos que rodam na internet, das imagens, podem não ser verdade. A Agência Lupa está aqui para nos ajudar agora a entender se é verdade ou se não é verdade. Inclusive, indico muito. Eu sigo, estava falando com o Leandro, eu super sigo e é realmente um canal para você se informar ali, checar fontes, né? Que eu acho que hoje é o grande desafio. Qual fonte realmente está me passando a informação e qual fonte está me passando a desinformação? E aí vou passar para a Patrícia aqui me ajudar com a outra pergunta, né? Estamos agora na era da inteligência artificial generativa, né? E quais que são os desafios que partem dessa tecnologia, né? Será que realmente está a nosso favor? Ou agora a gente tem que ter cuidado com essa tecnologia, Patrícia? Bem, primeiro, acho que toda vez que a gente traz uma nova tecnologia, ela está sujeita a estar numa versão beta. É difícil de a gente lançar uma tecnologia 100% bem resolvida. E isso faz parte de qualquer indústria. Acho que a diferença é que na indústria de software a gente acostumou a lançar tecnologias e depois dizer que ela tem melhorias por atualização, sabe? A gente costumou chamar qualquer falha de indústria como sendo uma atualização. E isso tem um lado bom, porque ajuda a não desesperar todo mundo, mas tem um lado ruim, porque também as próprias pessoas não se acostumam de que eu tenho que baixar aquela atualização, que aquilo é uma melhoria necessária e que está sujeito a bugs no processo natural de melhoria quando você lança para interação em nível já maciço. Então, quando a gente fala da IA generativa, talvez o nosso desafio seja estarmos acelerando um processo
ainda sem muito teste, mas até aí não vai ser nem a primeira vez nem a última que a gente corre essa corrida mercadológica, então não adianta que isso sempre acontece, apesar dos advogados quererem segurar, o pessoal lança. O segundo ponto talvez seja estar lançando sem considerar, nessa época, que a gente já tem um regulatório importante para a gente ter que aplicar by design. By design quer dizer de fábrica. Então, se a gente já tem um regulatório de propriedade intelectual há mais de 200 anos, até por Convenção Internacional de Berna, mais de 200 anos, não faz sentido eu ter uma tecnologia digital hoje que não aplica melhores práticas que todas as anteriores já aplicavam. Como, por exemplo, citar fonte, dar referência. Então, se eu lancei uma Wikipédia em 2001 e ela citava verbete, citava fonte, por que eu uso uma tecnologia generativa que lê tudo de todos, que mistura, que dá um output final e que não faz a menor referência daquilo que está sendo criado, já que ela não é uma inventora. Ela, no máximo, está fazendo obra derivada. Então, eu gero um risco para aquele usuário final que utiliza esse output de conhecimento, vinha ter um problema de plágio, vinha ter um problema de direitos autorais, mas eu já podia estar fazendo ela do jeito certo. Porque toda IA, ela sofre machine learning, ela é treinada, ela já podia ser treinada nas práticas. Então, o primeiro risco de propriedade intelectual, pelo menos na parte moral. Porque eu posso pegar coisas em domínio público, mas eu tenho que dar o crédito. Então, esse é um lado. Segundo lado, é a discussão, mesmo na parte paga, em prompt, entre outros, de eu conseguir garantir que não há contaminação, contágio de cibersegurança, porque eu tenho deveres de sigilo, tenho dados pessoais, é todo um regulatório de confidencialidade. Então, eu não posso estar desenvolvendo alguma coisa e alguém vê algo que eu coloquei ali, sendo que está usando outro ambiente. Porque a gente tem legislação também sobre isso. Então, a gente está falando só assim, qualquer fabricante hoje não pode lançar uma tecnologia daqui para frente ignorando completamente todo o regulatório até aqui. Não importa se é um regulatório de direitos humanos, ambiental, de ESG, de proteção de dados, propriedade intelectual e tal. Então, o problema não é a IA generativa. O problema é você fazer um lançamento de uma tecnologia hoje, ignorando tudo que fez a gente chegar até aqui do ponto de vista de ética, governança, melhores práticas e tal, como se a gente estivesse dando Ctrl Alt Del. E não estamos. Aí, claro que você gera uma onda de todo mundo aderir, porque você quer fazer aquela first mover, porque existe isso em indústria de tecnologia. Mas isso mostra uma irresponsabilidade empresarial. E que eu acho que a gente não aceita e não tolera mais no mundo de hoje líderes tecnológicos que querem fazer as coisas, quebrando as coisas. Isso é uma visão antiga de Vale de Silício que não cabe mais, entendeu? Não tem que quebrar nada. Sabe, você tem que fazer as coisas construindo, é sustentável. A gente está falando de diversidade, a gente está falando de antidiscriminação. Então, não é ficar parecendo aquela década dos 80, 90, vamos quebrar todos, que isso, gente ultrapassada. Então, eu acho que a IA generativa, ela tem que ser responsável, ela tem que ser ética, a gente tem que construir o caráter do robô. O caráter do robô vem de ética aristotélica, isso vem de Default, a gente tem que fazer dataset legal, Lex dataset do começo. E aí, talvez, sim, essa IA generativa, bem treinada, vai ensinar alunos, professores, jovens, vai ensinar a gente a identificar até o que é fake na internet. Né? A gente, no mundo dos bots, vai melhorar muito. E eu queria complementar o que o Leandro disse, que assim, uma coisa é fato, uma coisa é opinião. Eu posso ter opinião, mas eu não posso mudar fatos. Mudar fatos é liviano. Eu não posso dizer que uma pessoa que está viva morreu. Por maior opinião que eu tenha sobre qualquer coisa, eu não posso alterar um fato. Porque isso, com toda certeza, é ilegal. E é disso que a gente está falando quando a gente está falando de combate a fake news. Perfeito, assim. E eu acho que me dá um gancho muito interessante, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente sempre tem um lado humano da tecnologia, né? Então, por exemplo, em cibersegurança, aqui na Cresceu, a gente tem sim robôs que vão vasculhar a internet, que vão identificar páginas falsas, perfis falsos, mas tem que ter uma pessoa lá na ponta para olhar e falar assim, não, realmente, isso aqui é falso, né? Partindo do pressuposto do bom senso, do que é fato, do que não é. E aí eu queria perguntar para o Leandro, ele estava me explicando aqui antes, eu achei muito interessante, a metodologia da agência Lupa. Eu acho que isso é algo que você pode compartilhar para que as pessoas entendam, né? Realmente, opinião é opinião, fato é fato, e até onde eu consigo checar esse fato,
ou até onde esse fato foi aumentado e é um exagero ou não é? Bom, a nossa metodologia, que está disponível tudo no nosso site, que eu vou falar aqui, não, né, se vocês quiserem entender um pouco melhor, eu vou tentar simplificar, mas ela é bem complexa, porque é complexa mesmo, assim, porque tem vários detalhes, né? Realmente a gente separa o que pode ser checado e o que não pode ser checado, e acho que isso é importante entender. Eu concordo com o que a Patrícia diz, a gente tem que separar fato de opinião. Opinião a Lupa não checa. Se algum de vocês mandar uma opinião para a Lupa dizendo assim, eu acho que esse evento aqui é o maior de todo mundo, mas é verdade ou não é, a gente não vai checar. Isso ocorre também em relação a políticos, ao que for. Quando é uma percepção pessoal, a gente não pode checar porque ela realmente é algo muito subjetivo, né? Então a Lupa ela tem uma metodologia, a gente utiliza essa metodologia geralmente quando a gente faz a checagem de discursos. Então, por exemplo, o presidente fala um pronunciamento, a gente vai checar se as frases são verdadeiras ou falsas, né? Então a gente usa essa metodologia e também para saber se algo é verdadeiro ou falso. Então está circulando um vídeo X, está dizendo tal e tal coisa, isso é verdade ou não? A gente usa etiquetas na nossa metodologia para classificar. Essas etiquetas, na Lupa a gente tem várias etiquetas, as principais que a gente tem é o verdadeiro e o falso, mas também tem exagerado, então às vezes aquilo ali é verdade, mas exagerou. Então um político que diz, construir 100 mil casas, mas ele construiu 70 mil. É mentira? Não, ele fez 70 mil, mas ele exagerou, é 100 mil que ele tinha dito, e ele fez 70. Então a gente não pode também tentar levar tudo para o lado binário, do tipo, ou é perfeito, é verdadeiro, ou é completamente errado. A realidade, ela tem essas nuances também. Então a gente tem, por exemplo, algumas etiquetas como verdadeiro mas, que é aquela coisa assim, a pessoa falou algo verdadeiro, mas ela escondeu alguma coisa aqui que é muito importante. Então, por exemplo, construímos 100 mil casas, é verdadeiro, mas o que nos contou é que eles derrubaram, sei lá, 200 hectares de floresta para fazer isso. Então, é verdadeiro, mas teve um impacto aqui que na hora do anúncio isso não foi feito. Então, a nossa metodologia ela é certificada também, a Lupa ela é afiliada a uma rede internacional de fact-checking, de organizações que trabalham com checagem de fatos. E para poder participar dessa organização e receber essa certificação, a gente tem vários critérios, que eu não vou me alongar aqui nos detalhes, mas um deles que eu acho que é muito importante compartilhar é a questão do apartidarismo. Então, todas as pessoas que trabalham na Lupa têm um contrato, no seu contrato, a questão do apartidarismo. Não pode ser filiado a partidos políticos, não podem ter parentes, pessoas próximas, de uma forma ligada a partidos ou a cargos públicos. Isso nos garante uma independência de fazer o nosso trabalho. Na essência, o trabalho de checagem da Lupa e de verificação, ele é baseado nos critérios jornalísticos. Então a gente vai fazer jornalismo, vai atrás do que aconteceu, seja o que for, para mostrar para as pessoas não só o porquê que aquilo é verdadeiro ou falso, mas também trazer as fontes. Então, se vocês acessarem os conteúdos da Lupa, vocês vão perceber que nossas checagens e verificações todas têm links para as fontes oficiais. Então, se a gente citar, por exemplo, que o PIB do Brasil ele é o maior nos últimos 10 anos, você pode clicar no link, ir no IBGE e ver a fonte original, que vai ter lá toda a série histórica para você mesmo poder ver na fonte oficial o que aconteceu. A gente não parte do pressuposto de que não, a gente falou, então é verdade, acreditem na gente. Não, se você ainda está achando que de repente não é bem assim, vai na fonte oficial. E a gente sempre disponibiliza a fonte para a pessoa poder checar. Então é um processo assim de metodologia que a gente se resguarda muito na metodologia, não é uma questão subjetiva. Então conforme a pessoa que está checando vai mudar o critério. Não, a gente tem um critério e a gente utiliza as ferramentas para poder tornar esse critério o mais possível compreensível para as pessoas. A gente, apesar disso, acaba sendo muitas vezes questionado e a gente também erra. É importante dizer isso porque tem uma impressão, às vezes, no jornalismo que é perfeito. O jornalismo, sempre o que ele faz é o correto. E a intenção sempre é fazer o correto, mas a gente erra também. Acho que todo mundo erra, né? E a gente tem, inclusive, como um dos critérios quando a gente erra, a gente informa isso, a gente atualiza a matéria, corrige, pede desculpas. A gente não tem medo de dizer que a gente errou, né? E se a gente tiver algo que foi feito que alguma pessoa considera errado e realmente nos mostra que a gente errou, a gente vai corrigir. Porque a gente também não se considera perfeitos, né? Mas a gente está fazendo com a metodologia o máximo possível para conseguir mostrar da melhor forma as fontes confiáveis e por que aquela informação a gente está classificando daquele jeito. Ô, Leandro, acho que você falou um ponto importantíssimo. Atualmente, esse é um risco da IA generativa. Se você identifica um erro nela, se você perguntar sobre você e vier o currículo errado, você não tem nenhuma maneira de enviar a correção atualmente de uma forma clara.
E, de novo, eu vou voltar sempre em 2001, em Wikipédia, o que seja, porque tudo que você tem uma produção colaborativa e que você recolhe informação no mundo inteiro e que você usa Big Data, se você não tiver uma forma muito clara de você também receber as correções, você vai estar ensinando errado e você vai estar repassando errado para os outros, vai ter alguém em algum lugar no mundo usando aquilo errado. Então, esse é um outro risco muito grande hoje da IA generativa, que não está usando os mecanismos que já tinham sido criados e desenvolvidos corretos. Então, o que eu acho é que a gente está hoje com uma IA generativa que quis ser lançada de forma prematura e que não observou no seu processo de desenvolvimento melhores práticas e regulatórios dos últimos 20 anos. Então, está mal feito. Essa é a minha opinião e podia estar bem feito. Então, isso é muito triste, é muito ruim, sabe? Shame on everyone que está cuidando desse tipo de projeto. E é só um outro comentário que eu acho que estava numa fala sua, que foi da deepfake. A deepfake, para mim, é o nosso maior problema, a nossa maior preocupação, porque o deepfake hoje, ele consegue passar em métodos de verificação antifraude, tá? Ele é extremamente sofisticado, ele consegue realmente induzir e manipular, e você precisa de uma questão que é cara, do ponto de vista pericial, para que você consiga demonstrar que não foi aquela pessoa que disse aquilo, que não é a sua voz, e que aquilo depois que espalha na internet tem uma capacidade de formação de opinião pública, que às vezes você não consegue depois disseminar na mesma medida aquilo ali, a não ser com um grande compromisso das plataformas, para que você consiga derrubar isso e que você consiga substituir com aquilo que seria o correto. E aí, por isso, a discussão toda hoje de responsabilização de plataformas e tá. Então, assim, o ser humano, nós temos a habilidade de construir tecnologias, também temos a habilidade de fazer desvio de uso. Temos grandes tecnologias, não importa, a gente pode usar o avião, ele ter sido usado para guerra, a gente tem grandes tecnologias que foram criadas e que tiveram algum outro impacto destrutivo. E nesse ponto, a deepfake hoje, por mais que eu possa deixar muito claro assim, um selo dizendo é uma brincadeira, é um deepfake de piada, entretenimento, se a gente trabalhar a transparência e o selo obrigatório, aí tudo bem. Mas do jeito como está sendo usado hoje, ele tinha que estar responsabilizando, ele é desastroso e ele é prejudicial. Só trazer uma curiosidade rapidinho, a gente checou o ChatGPT, a gente tomou essa liberdade. A gente pegou checagens que a gente havia feito na Lupa, 51 checagens, e verificou se... Perguntamos ao robô, é verdade ou não é? E o robô, 40% das vezes ele errou. Então, assim, é um ponto interessante, assim, na Lupa, toda checagem que vai para o ar, um ser humano fez. E um ser humano revisou e um ser humano publicou. Então, o ChatGPT, eu acho que é incrível o poder que ele tem. Acho que a IA, ela traz possibilidades incríveis para a gente. Mas ela ainda não é confiável, né? De cada 10, 4 erradas, você tem que ter sorte de estar nos 60%. Pior ainda se você usar isso, dependendo se você for uma empresa, um aluno de universidade, um aluno de escola. Além de 40% de chance de erro, como é que você vai botar depois a culpa no ChatGPT? E você não tem nenhuma referência. Juridicamente falando, você está passando adiante um risco sistêmico e uma responsabilidade solidária para todo mundo que está usando. E a maioria das vezes sem nenhum tipo de contrato para te proteger. Não, perfeito. Fiquei impactada com esse dado aqui, gente. Eu vi as cabecinhas aí balançando também. Não imaginava que apenas 60% seria verdade ali no ChatGPT. Tem a questão de que eles atualizaram os dados até 2021, provavelmente vocês pegaram notícias antes disso, mas realmente, assim, assustador, né? E puxando um pouco, talvez, a pauta também de responsabilização, a gente sabe que muitas fake news ou as próprias deepfakes podem surgir de vazamento de dados, né? São riscos que a gente corre na internet, uma vez que os nossos dados são expostos, nossos cartões estão expostos, identidade, endereço e afins, qualquer fraudador pode usar aquilo ali para manipular da forma que quiser e que bem entender. E as empresas precisam se responsabilizar por isso. E aí eu queria perguntar para a Patrícia, né, como é que o direito digital está evoluindo para responsabilizar realmente quem deve ser responsabilizado nesses casos. Bem, primeiro a gente sabe que o direito só muda depois que a sociedade muda, né? Então, é sempre um reflexo socioeconômico. Acho que a gente já melhorou e já está tentando buscar acelerar um pouco mais, atualizar leis nesse sentido. Mas, do ponto de vista criminal, ainda é muito decepcionante. Mas não é só decepcionante do ponto de vista de legislação. Porque quando a gente aqui no Brasil, por exemplo, atualizou a nossa legislação criminal, que já tem mais de 10 anos isso,
né, que até ganhou o nome de Lei Carolina Dickmann na época. E fizemos poucas outras atualizações mais recentes. A gente melhorou o combate à fraude eletrônica e estelionato digital agora no meio da pandemia, em 2021, que saiu a legislação mais recente. Mas, assim, por exemplo, a gente até hoje não atualizou o artigo 155 do Código Penal para furto de dados, que é uma coisa tão importante. A gente está agora com um projeto de lei, né, sendo conduzido pelo senador Carlos Viana, sobre o sequestro de dados, que é uma coisa muito importante para inovar. Mas a questão é que vai lá na origem. A Califórnia, já há muitos anos, aumentou a punição do crime de falsa identidade digital. Porque tudo começa na falsa identidade digital. Todas as demais sequências de crimes começam na falsa identidade digital. Então, se você não aumenta qual que é o tipo de crime, se ele ficar só como detenção, se ele não virar reclusão, se você de fato não aumentar a criminalização da falsa identidade, você não consegue nem ter uma ordem judicial de escuta digital, você não consegue nada. E aí, como o bandido digital cai no mato da internet, ele pode estar em qualquer lugar do planeta, você não consegue agir rápido numa investigação, você não consegue ter prova de autoria forte, você não consegue pegar quadrilha. Então, assim, a gente fica correndo atrás do rabo, e aí, no final, você fica com um problema de relacionamento entre a empresa e o cliente final, e o consumidor, e o bandido mesmo está feliz. E aí, hoje em dia, ele tem um modus operandi dele ter bot. Então, quando você começa a identificar a execução do crime hoje, você começa do fim para o começo. Quem praticou o modus operandi não foi uma pessoa, foi um bot. A comando de alguém, de um programador. Para eu chegar no mandante, no programador, eu tenho que fazer investigação, chegar até a origem. Para eu chegar até a origem, as testemunhas são a máquina. Para eu perguntar para a máquina quem foi, eu preciso ter ordens judiciais. Para isso acontecer, tudo vai atrás da falsa identidade. Para chegar na falsa identidade, eu tenho que melhorar o combate ao crime da falsa identidade, coisa que a Califórnia já fez há mais de 10 anos e a gente ainda não fez. Então, nesse ponto, o direito digital tem muitas melhorias, o Japão já fez também, a Alemanha já fez também, mas a gente tem que conseguir assim, entrar na cabeça que tudo começa ali, com identidade forte e combater o crime da falsa identidade, que ela é a pior coisa que pode ter no digital, é a falsa identidade. É a pior coisa. Não, só fingir ser outra pessoa, não. Querido, você fez a pior coisa que você podia fazer para a sociedade digital sustentável. É você fingir ser outra pessoa na internet. I'm sorry. É multa, passar uns diazinhos, ficar sem internet 30, 60 dias, porque também tem que ser cárcere digital. Não adianta botar em cárcere físico, é cárcere digital, entendeu? É assim que tem que ser. Perfeito, assim, moral da história, a gente estamos evoluindo em passos lentos, não tão rápido quanto os próprios fraudadores evoluem, né? E a gente costuma falar aqui muito no Tretex, a cada dia eles vão mudando e a gente não consegue, às vezes, acompanhar o nível de sofisticação dos golpes que se aplicam, assim. E quando a gente olha para uma perspectiva de marca, a gente precisa proteger as marcas para proteger as pessoas lá na frente, né? Porque muitas vezes eles utilizam a marca, utilizam as empresas para criarem páginas falsas, para levantarem dados que foram expostos de alguma forma. E aí acaba caindo ali na questão da identidade, né? Vanessa, mas você falou uma coisa, eu estou com um artigo agora que eu acabei de publicar. Nós que somos as vítimas, a gente consegue deixar o bandido bem e feliz porque a gente pratica uma certa conveniência de gostar que outra pessoa seja a gente de vez em quando. Todo mundo tem, assim, sabe, essa questão egóica também aí, né? Ai, me ajuda aqui, favorzinho aqui, sabe? É o filho que vira a mãe, é o marido que vira a esposa, é a esposa que vira o marido. E quando tudo dá certo nessas trocas, todo mundo aceita. Então, quando o bandido de vez em quando vira você, a gente não consegue suspeitar. Porque nós mesmos somos super esquizofrênicos. A gente está o tempo inteiro sendo alguém e alguém sendo a gente. E tudo meio assim, velado, tudo socialmente combinado. É alguém que vai no clube por você, que vai na aula por você, que faz uma coisa por você. A gente tem que assumir a honestidade. Entendeu? Perfeito, verdade, demais. Assim, nunca tinha pensado por essa perspectiva, na verdade. Eu acho que faz total sentido, né? E aí, quando a gente olha para a fonte, de onde surgiu aquela notícia? Eu estava perguntando aqui antes para o Leandro, mas vocês conseguem descobrir de onde surgiu? Ele, Vanessa, uma vez que está na internet é muito difícil, né? Mas o que é que a gente pode fazer do ponto de vista de educação midiática, né? Vocês que estão na lupa, tem algum tipo de boa prática? Como é que a gente conduz esse processo do combate à desinformação na mídia, Leandro?
Então, é muito complexo, realmente. Eu queria chegar aqui e trazer para vocês um manual, sigam esses 10 mandamentos e acabou, vocês estão livres, mas não existe assim. A gente realmente tem dificuldade de saber a origem, mas o nosso foco na Lupa não é encontrar a origem, é interromper o fluxo. É a gente dizer, olha, daqui para frente as pessoas vão saber que isso aqui é mentira, porque a gente não consegue parar a circulação, não cabe à Lupa tomar essa decisão. O Brasil está discutindo a regulação das plataformas digitais agora, esse é um debate muito importante e que, infelizmente, já está muito contaminado pela questão política. Uma das questões, por exemplo, que está prevista no projeto é a imunidade parlamentar, ou seja, os políticos vão poder compartilhar o que eles quiserem e não vão ser punidos, e isso diferencia a classe política dos seres humanos normais, então já cria uma questão que é muito complexa no sentido assim, alguém pode e não vai acontecer nada com ele, né? Então é um debate que agora vai crescer muito mais no Congresso e que merece ter uma atenção muito grande. A questão da educação midiática, na Lupa nós acreditamos que isso é fundamental. A Lupa ela tem 2 pilares de atuação, o jornalismo é o mais conhecido deles, mas a gente tem um pilar de educação que trabalha com instituições, organizações, com escolas e com outros tipos de projetos buscando conscientizar as pessoas sobre como elas podem se proteger desse assunto, porque não é uma questão só de estancar o que está vindo, é as pessoas também poderem olhar para aquilo que está vindo e terem um espírito crítico de olhar e pensar assim, será que isso aqui realmente, por mais que tenha vindo do meu melhor amigo, será que ele de repente não foi enganado de alguma forma? Porque a gente costuma receber na internet às vezes as sugestões ou comentários ou links de pessoas que a gente conhece, então a tendência é a gente olhar para aquilo e dizer não, meu amigo, a minha amiga não ia mandar algo que essa pessoa já fez isso, e às vezes ela não fez, e ela não está mal intencionada nisso, ela só compartilhou aquilo que ela recebeu e achou legal. Então acho que é importante, a gente acredita que a educação midiática é fundamental porque ela forma pessoas capazes de serem um pouco desconfiadas, e o desconfiado não é no sentido de achar que tudo que acontece no mundo é errado, eu tenho que desconfiar de tudo, mas é prestar atenção. Muitas vezes se compartilham posições políticas, notícias que são de 2, 3 anos atrás. E é só você abrir e ver a data de publicação daquilo, né? Então, agora está liberado tal coisa. Não, isso foi em 2015, né? E está ali no veículo, né? Então, às vezes é muito sutil a observação do que pode estar ou não sendo mudado. Às vezes a notícia ela é verdadeira, mas hoje ela não é mais, porque quando ela foi dita ou ocorreu, isso foi 5 anos atrás. Então, acho que é muito importante na educação midiática o processo assim, de entender que tudo que está na internet, a gente escolhe muito, mas o algoritmo nos sugere muito. Então, a gente tem que prestar muita atenção no sentido assim, de que o que a gente recebe, na maioria das vezes, é uma sugestão. Sabe aquela coisa do pensamento ruim? Às vezes, quando a gente está fazendo alguma coisa e vem um pensamento ruim, é uma sugestão. Você pode não fazer aquilo, ou você pode fazer. Mas você tem que botar uma barreira na frente, que é assim, eu preciso olhar para isso e fazer o filtro. Então, acho que um ponto que é muito importante assim, principalmente buscar fontes confiáveis de informação. Então, se você recebe uma informação que você acredita que pode ser verdade, que você ficou impactado com aquilo antes de você compartilhar, é uma notícia da Folha de São Paulo, por exemplo, entra no site da Folha de São Paulo, você abre o Google lá e digita Folha, entra no site, porque às vezes pode ser alguém que copiou a imagem do veículo e mudou o título, com a mesma fonte, com o mesmo tipo de sofisticação. Então, acho que o primeiro ponto é desconfiar, é buscar fontes confiáveis, acho que é um ponto fundamental. E o terceiro é a questão do compartilhamento. Acho que para a gente compartilhar algo é fundamental que a gente tenha o máximo de cuidado. Assim. Então, às vezes é muito fácil já clicar no botãozinho de compartilhar e mandar para frente, para um grupo, para qualquer coisa, para nossas redes sociais. Então, é meio que fazer aquele filtro, assim, sei lá, se aquilo ali, por exemplo, pudesse causar uma penalização para você, se você pudesse ser punido por compartilhar algo errado, você faria aquilo ou você teria algum cuidado maior, né? Se você fosse, quando você vai fazer uma transferência financeira, você não cuida direitinho, você está mandando o Pix, né, com o CPF certinho, você foi para a pessoa e tudo mais, é meio que isso, é tentar levar isso para outras áreas da nossa vida, especialmente para a informação, que a informação parece que às vezes, desculpa, eu compartilhei errado, não foi a minha intenção. Mas tem pessoas no Brasil que morrem hoje por causa de desinformação, isso leva ao discurso de ódio, isso leva a crenças que não são reais. Um rápido exemplo aqui, nas eleições do ano passado, que se criou uma grande polêmica sobre os banheiros unissex no Brasil, por causa de muita desinformação. Os banheiros unissex não são uma novidade no Brasil, eles existem há muito mais tempo. E viraram como algo assim que, meu Deus, se alguém entrar no banheiro de sexo vai acontecer um monte de coisa com a pessoa. E isso é pela desinformação, porque ela circula sem que se tenha um olhar crítico. Então é treinar esse olhar crítico também e ter muito cuidado na hora de passar para frente, né? Se você não passar para frente algo que você tem dúvida, você vai estar contribuindo bastante já. E se você for atrás, melhor ainda para conferir o que é verdade. Ô Leandro, eu acredito
que falta aquela questão bem sincera ou de impacto, que hoje, sim, toda pessoa que compartilha o conteúdo, ela gera efeito sobre a sua reputação. Porque ela assina embaixo. Compartilhar é endossar. Não é algo simplesmente inofensivo. E falta essa mensagem muito direta, acho que jornalística, inclusive, que quando você passa adiante qualquer conteúdo, você endossa. E isso, quando a gente hoje faz os trabalhos do Instituto Start, que a gente deixa isso muito mais claro até para os jovens, traz um senso de responsabilidade na verificação do que você endossa, porque reputação não tem preço. E é muito difícil de construir. E você bota o nome da família na lama, na chão, né? De anos de nome de família, você afeta familiares, você não afeta, você vira pessoa tóxica, você afeta todo mundo em seu redor, não é só uma escolha individual. Ela tem impacto coletivo, você pode afetar até a empresa onde você trabalha. Não é só você ser desligado, você afeta um conjunto de situações. E pensando nesse sentido, administrador de grupo de WhatsApp tem responsabilidade jurídica, todo administrador responde, porque quem cala consente digitalmente. Então, se você é um administrador de grupo e coloca uma coisa ali que é fake, e você não faz nada e não remove, você responde junto. E o administrador acha que hoje ele está de passeio no grupo. Ah, eu sou administrador e não preciso fazer nada no grupo. Você não está de passeio. Você sabe o que é ser um administrador? Pelo Código Civil? Entendeu? Pelo 1016? Tem responsabilidade, as leis estão vigentes. Então, brasileiro, a gente faz lei, a pessoa não sabe a lei, não está nem aí com a lei, e nem aí. E assim, realmente acredito que quando a gente faz essa avaliação toda, é um trabalho fantástico que a Lupa faz, mas a gente tem que parar de dizer que bug é atualização, você tem que dizer recall. Recall é falha. A gente tem que usar as palavras reais, porque são as palavras que provocam call to action, que provoca mudança comportamental. Ela não é passar a mão na cabeça. Você tem que falar, tá com defeito. Tem defeito de fabricação. Sim, tá matando gente. Porque é isso que traz a melhoria. Se não fosse assim, será que o seu Ford lá atrás teria querido botar cinto de segurança de fábrica se não tivesse tido uma lei? Se a Volvo não tivesse criado, o engenheiro da Volvo que criou o cinto de 3 pontas e liberou a patente para todo mundo pôr. Por isso que a gente chegou onde a gente chegou, mas até hoje o humano não segue a lei. A gente precisa do carro inteligente com algoritmo para ele seguir a lei. Porque o ser humano, quando a gente tem um semáforo, isso é regra de trânsito. Você dirige? Você dirige? Eu abandonei a carta porque eu acho que o ser humano não presta para dirigir. E eu espero que todo mundo aqui, seja obrigado a sair do volante, porque o ser humano não presta para dirigir. Nós somos treinados e ensinados na lei do trânsito. E lá está dito assim, o sinal verde vai virar amarelo e amarelo vai virar vermelho. É para te avisar, para desacelerar. Quando você treina uma IA, com essa regra, ela já sabe que se o verde vira amarelo, você tem que desacelerar. E o vermelho tem que parar. E o ser humano, gente, que tristeza. Até hoje, quando o verde vira amarelo, sabe o que o ser humano faz? Ele acelera, ele não consegue. O meu pai morreu quando eu tinha 6 anos de idade, num acidente de carro trágico. Ó, tá caindo tudo. Que deixou uma família com vítima. Minha mãe entrevada numa cama, com 30 anos, 3 filhos, porque o cara do caminhão fez isso. E até hoje, não importa se é caminhão, se é carro, se é moto, a gente não consegue fazer o humano cumprir essa regra tão simples. Então, o humano não serve para dirigir. Aposenta a carta, bota IA, porque quando tiver todo mundo que é bot, a gente vai cumprir a lei. Porque o Lawrence Lessig disse isso nos anos 90. A gente vai botar as leis programadas dentro da fábrica do bot, vai vir de fábrica, e a gente vai fazer o humano mais feliz. Deixa o humano fazer outra coisa, que ser criativo, pensar, a gente não serve para dirigir. Porque um dia alguém da sua família pode morrer, tá? Só porque a gente não sabe que do verde para o amarelo desacelera. Quando a gente vai aprender essa lição? Então, a gente tem que dar o choque de realidade. E não adianta mandar aprender, não adianta mandar pagar, nada, porque aquela vida não volta. E a gente está assim hoje, inclusive com fake news. É esse nível de responsabilidade que a gente tem que ter, e é por isso que tem que sair responsabilização, e a coisa tem que ficar muito mais séria do que ela está. E eu aposentei a carta há mais de 15 anos. Quando meu filho nasceu,
por ter consciência e ser responsável. E estou esperando para andar nos carros que sabem dirigir com robôs. Só queria fazer um complemento, acho que é bem importante esse ponto que você trouxe, Patrícia, no sentido de que a gente viveu, por exemplo, na campanha eleitoral, muitas questões, assim, por exemplo, a desinformação, talvez ela pareça algo sutil no sentido de ser compartilhada e que não vai acontecer nada com ninguém. Mas a gente viveu períodos que pessoas do Brasil acreditavam que não existia fome no Brasil, há 6 meses atrás. E isso a gente pensa assim, mas como é que alguém acredita nisso? Você sai aqui em São Paulo, você vê pessoas estão pessoas... cometendo crime contra a humanidade. Exato. Para mim é crime contra a humanidade. Você não precisa ter uma guerra terceira mundial de cyberguerra, que é a minha linha de estudo. Tem pessoas hoje que estão cometendo crimes contra a humanidade. Perfeito, assim. Acho que sairei daqui hoje muito mais informada, inclusive. Agradeço vocês dois pelas informações. E queria finalizar com a última pergunta um pouco polêmica, mas acho que também é necessário a gente falar sobre isso. A cara do Leandro, ai meu Deus, lá vem. A Patrícia já está aqui, vai, fogo no parquinho. Como é que a gente pode garantir a liberdade de expressão, né, que não seja comprometida nesse embate do que é fake news e o que é deepfake? Quem quiser começar. Vou deixar ele, porque aí eu falo muito, mas eu fecho. Pode ser. Não, eu vou jogar para ti, porque eu acredito que a punição e a previsão legal de que... Aí eu desliguei. A previsão legal de que possa ser crime é um ponto importante nisso, né? Tem que ligar de volta. Posso seguir? Tá bom, então vamos lá. Eu acho que a questão da liberdade de expressão é um ponto que trouxe um debate muito grande recente, assim, do tipo, quando há discurso de ódio, circulação de desinformação, ou o que for, acontece muito de as pessoas acharem assim, não, se tiraram do ar um post que eu estou xingando alguém, ou que eu estou compartilhando discurso de ódio, isso significa que a minha liberdade de expressão está sendo atingida. E eu acho que um ponto que é importante é entender que uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é um discurso de ódio, é racismo, é LGBTfobia. Então, se você compartilha algo do discurso de ódio, por exemplo, você não é uma questão de liberdade de expressão, você está cometendo um crime previsto na lei. E isso é uma questão que vai muito além da liberdade de expressão. Uma coisa é você ser livre para escolher o seu time de futebol, para você votar no candidato que você acha que é melhor, para você vir aqui no evento ou não vir. Isso é uma questão de liberdade de poder ir para qualquer lugar. Agora, no momento que eu compartilho um conteúdo, eu ajo de uma forma que é racismo, que é um crime como LGBTfobia ou o que for, não é mais liberdade de expressão. Existe uma previsão legal para isso. E se for feito pessoalmente ou virtualmente, é crime igual. Então é preciso separar. Eu acho que é interessante o ponto que a Patrícia trouxe no começo, que a gente precisa separar fato de opinião, sim. Agora, a gente também precisa separar fato, opinião de crime. Crime é outra coisa. Então, recentemente se vê muito assim, estão tolhendo a minha liberdade de expressão, quando na verdade foi cometido um crime. Então você não é livre para cometer um crime, pelo contrário, a lei prevê que tudo bem, você pode cometer um crime se você quiser, mas você vai ser punido por isso. E digitalmente a gente não tem essas punições, então eu acho que ainda existe um espaço muito grande para o debate ainda de como garantir a liberdade de expressão na questão virtual, né, no mundo virtual. E existem caminhos, a punição é uma delas, a educação a gente acredita que possa ser outra também, das pessoas terem noção de que o que você faz na internet é como se você estivesse fazendo pessoalmente também, o impacto é o mesmo, a lei também atinge da mesma forma. E acho que principalmente a gente tem espaço assim, de entender que liberdade de expressão também passa por uma questão da gente estabelecer diálogo. Liberdade de expressão não é só falar, é também ouvir. Então eu acho que parece hoje que tudo que quando alguém me censura, entre aspas, eu não posso falar nada. Não, você pode, mas você tem que estar aberto ao diálogo também. Se alguém disser para você que o que você falou é um crime e é errado e que não é, você tem que também ter espaço para ouvir. Eu acho que quando a gente conseguir entender também que a liberdade de expressão não é só eu poder falar o que eu quero, mas eu ser responsável também e eu ser capaz de ouvir também para fazer uma reflexão e adaptar aquilo que eu entendo, e não preciso ser obrigado a fazer isso, mas pelo menos abrir espaço para isso, a gente vai ter uma mudança muito mais significativa. É uma questão social. Eu acredito que a desinformação é um problema social. A desinformação ela já existia muito antes da internet. Sempre existiu. Agora a internet está conseguindo disseminar ela de uma forma muito maior, porque é muito mais rápido e muito mais fácil. E chega a pessoas que você nunca imaginou e que você pode, inclusive, pagar, e as plataformas deixam você pagar para disseminar isso e não fazem nada. Então, acho que tem um processo muito mais amplo. Assim, a liberdade de expressão ela vai continuar sendo garantida, mas a responsabilidade é algo, como a Patrícia trouxe. A gente precisa exercer alguns princípios que são básicos, né? A honestidade é um deles e a responsabilidade é outro. Eu acho que, bem para fechar, né? Liberdade de expressão não é liberdade de agressão,
acho que primeira coisa. E a segunda é que nós fizemos um pacto em 1948, chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos. E nesse pacto nós garantimos que iríamos proteger a dignidade humana. E isso entrou na maioria das constituições federais dos países pós-guerra. E eu acho que isso tem um valor tão grande e a gente tem que ter memória. E a gente continua hoje esquecendo essa memória. E quando isso entrou nas constituições federais, eles entraram como direitos e garantias fundamentais do indivíduo. E isso no Brasil ficou no artigo 5º. E dentre essas liberdades e garantias individuais que estão no artigo 5º, foram colocadas todas de mesmo nível. Todas elas têm o mesmo peso, todas elas são importantes iguais. Porque é a proteção do ser humano na sua plena existência na sociedade. E é por isso que a gente se reúne em comunidade, é por isso que a gente cria um ordenamento, é por isso que a gente tem conjunto de leis, é por isso que a gente paga imposto. Senão, você mora sozinho, ermitão, no meio do mato, na sua caverna, e pronto. Você não precisa estar num conjunto de sociedade. Mas como nós fizemos esse pacto, inclusive para nos proteger nós mesmos de nós mesmos, entre nós, né, para que ninguém fique assim ousado, querendo quebrar o pacto, nós colocamos que essa proteção da dignidade humana, ela vinha numa linha horizontal. Então, é a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a livre economia, é a liberdade religiosa, a livre orientação sexual. São todas essas liberdades que são verticais, amarradas horizontalmente pela dignidade humana. A própria proteção da reputação, da imagem, tá? Então, toda vez que numa das liberdades a gente se excede, o exercício de uma se excede e afeta a outra, nós estamos em desequilíbrio. Porque o pacto diz, harmoniza, equilibra. E é por isso que no nosso Código Civil, depois, para harmonizar com a Constituição Federal, nós escrevemos o artigo 186 e 187, dizendo, mesmo o titular de um direito, se ao exercê-lo, exceder os limites da boa-fé e dos bons costumes e praticar um ato ilícito, ou seja, se ao exercer a liberdade de expressão, eu me exceder e eu ferir a imagem, a reputação, eu praticar mentira, sabe? Eu praticar adultério, eu praticar um crime, não importa, eu pratico ato ilícito, estou sujeito a indenizar, estou sujeito a ser punido. Porque eu quebrei o pacto. Eu quebrei o pacto de 1948 como humanidade. E como a gente não tem que pegar essa pessoa ainda e botar ela em outro planeta, fazer outra coisa com ela, o que eu faço com essa pessoinha, né? A gente tem que conviver. E aí tem países que vão ter suas regras. Vão dizer, olha, paga o dinheirinho aqui, vou te dar assim uma segunda chance. Ou vou te prender, vou botar a prisão perpétua. Existe pena de morte. Cada país depois, com a sua reflexão, depois de 1948, fez seu conjunto de regras. Aqui no Brasil, a gente é tão positivo, a gente acredita na reintegração completa da pessoa. Completa. A grande questão é o que estamos fazendo para isso. Então, a gente teria que estar investindo muito em educação, porque a gente não prende para sempre, a gente não tem prisão perpétua, a gente não tem pena de morte, ou seja, nós acreditamos completamente que esse indivíduo, que por um acaso cometeu um deslize, violou alguma coisinha, porque desequilibrou ali o pacto da dignidade humana, em todas as suas questões verticais, tem que pegar pela mãozinha e dizer, olha, vamos lá, que eu vou te ajudar. Então, essa é a questão. Mas acima de todas essas liberdades está a dignidade humana, porque ela amarra horizontal. Amarra horizontal. Então, não existe liberdade de expressão acima de dignidade humana, não existe privacidade acima de dignidade humana, não existe segurança pública acima de dignidade humana, não existe nada, não existe o Estado acima de dignidade humana. Tudo foi feito depois de 1948 para atender a dignidade humana no planeta Terra, para hoje e para o futuro, e é para isso que a gente está desenvolvendo tecnologia. Não importa se vai ser checagem de fatos, se vai ser inteligência artificial, toda a sustentabilidade. E eu fico super feliz de ver a iniciativa da ClearSale, de provocar esse debate, de ser de uma marca super consciente que está desenvolvendo tecnologia voltada para isso. E que a gente consiga contaminar os demais para que isso seja uma rede de influência positiva e vamos em frente, porque a gente tem muito a fazer, né?